Elas podem não ter ouvidos, mas as aranhas saltadoras conseguem captar sons de 80 a 130 Hz. Os pelos sensoriais que cobrem o corpo delas captam ondas sonoras a 3 metros de distância. Isso é mais de 300 vezes o comprimento do corpo delas. É como se você pudesse ouvir seu amigo falando a uma distância de 5 campos de futebol. As cobras captam frequências mais altas, mas começam no mesmo ponto, de 80 a 600 Hz. Não é muito, mas elas são capazes de ouvir uma pessoa falando em um tom de voz normal a uma distância de aproximadamente 3 metros. Credo! Os polvos não escutam nada, e é por isso que também não se comunicam por voz. Mesmo assim, captam vibrações entre 400 e 1000 Hz, graças a uma estrutura em forma de saco. E eles têm tato e visão excelentes. A vida submarina pode ser dura, e a audição também é o calcanhar de Aquiles dos atuns. Eles têm um alcance de audição moderado, que varia entre 50 e 1100 Hz. Esses peixes compensam a baixa audição com suas cores, que são uma ótima camuflagem dentro d'água. As tartarugas conseguem detectar certos tipos de sons entre 50 e 1500 Hz de alcance. Isso significa que podem captar vibrações de baixa frequência, como a de uma comida deliciosa se movimentando pelo chão. Mas elas certamente não são capazes de ouvir passarinhos cantando. Porém, seu olfato incrível compensa essa falta. Uma das coisas mais engraçadas sobre as galinhas é que elas conseguem escutar melhor a voz de mulheres do que a de homens. Essas aves são capazes de ouvir frequências entre 125 e 2000 Hz. Um homem chega a falar tão baixo quanto 85 Hz, enquanto as mulheres começam a partir dos 165. Ao contrário das galinhas, os peixes dourados são bons ouvintes, não importa quem esteja falando. Eles percebem frequências entre 20 e 3000 Hz. É uma pena que não consigam se lembrar por muito tempo do que você disse. O alcance de audição da rã arborícola, de apenas 50 a 4000 Hz, não é tão impressionante quanto sua camuflagem ou capacidade de saltar 150 vezes mais que sua própria altura. Aquelas mandíbulas poderosas não são as únicas coisas fortes que um crocodilo possui. A audição do animal é tão boa que ele pode escutar os filhotes chamando dentro do ovo. O que não é surpresa, o alcance auditivo deles é de 100 a 6000 Hz. Para cantar bem, geralmente é necessário ouvir bem, mas as cotovias não precisam disso para fazer lindos cantos a capela. Para muitos pássaros, a audição é menos importante que a visão. As cotovias ouvem de 350 a 7600 Hz. A coruja lapônica capta sons de 500 a 10.000 Hz. Ela pode ouvir um besouro na grama a 30 metros de distância ou um rato chiando a mais de 1 quilômetro, mesmo se estiver debaixo da neve. Ao contrário de muitas aves, essa coruja tem um ouvido externo. Os pombos conseguem ouvir frequências muito baixas, de meio Hz, ou só muito altas, como 10.000. Na verdade, eles são capazes de escutar tempestades distantes e até vulcões em erupção. Os elefantes têm um alcance amplo também, entre 17 e 10.500 Hz. Eles podem escutar até o som de nuvens se aproximando. Isso permite que sintam a chegada de uma tempestade. O pardal doméstico capta sons de 675 a 11.500 Hz. Para a maioria dos pássaros, o formato de suas cabeças funciona como um ouvido externo. Ele ajuda a canalizar ondas sonoras e a determinar de onde elas estão vindo. Uma raposa pode ouvir sons provenientes de até 50 metros de distância. Ela tem uma audição fantástica e chega a detectar um chiado de rato a 30 metros de distância. Seu alcance de audição é de até 14.000 Hz. Os humanos têm um alcance que vai de 20 a 20.000 Hz. Qualquer coisa mais alta do que isso é considerado ultrassônico, e tudo depende da idade. Se estiver na casa dos 40, seu limite é de 15.000 Hz. Com os 50, sua audição cai para 12.000. Só os adolescentes conseguem ouvir até 17.000 Hz ou mais. O alcance de audição de uma chinchila é parecido com o nosso, de 90 a 22.800 Hz. Tanto que os cientistas usaram esse animal para estudar como os barulhos altos nos fazem ficar surdos. Os cavalos têm ouvidos extremamente poderosos e detectam sons longínquos, de 4 km de distância. O animal ouve até guinchos de morcegos, que são inaudíveis para as pessoas, e pode captar frequências muito altas e muito baixas, com alcance de 14 a 25.000 Hz. Junto com o olfato, a audição é o sentido mais apurado dos lobos.
Eles ouvem barulhos de quase 10 quilômetros dentro da floresta e 16 quilômetros em locais abertos, e conseguem ouvir bem até uma frequência de 25.000 Hz. O alcance auditivo de uma ovelha é de 100 a 30.000 Hz. Ela pode movimentar suas orelhas em direção ao som, mas não gosta de barulhos agudos, como latidos de cachorros ou fogos de artifício. As vacas escutam quase 2 vezes mais que os humanos, com um alcance auditivo de 23 a 35.000 Hz. E dizem que elas produzem mais leite quando ouvem músicas clássicas. Ei, quer um pouquinho de leite Mozart? Com variação de 100 a 40.000 Hz, a capacidade auditiva do guaxinim é impressionante. Ele confia mais em seu super tato. Na verdade, o animal não lava a comida e sim toca nela, enquanto a água ajuda suas patas a ficarem mais sensíveis. Os furões conseguem captar sons de 16 a 44.000 Hz, mas eles filtram o barulho dos quais não precisam daqueles que realmente interessam. Isso porque possuem mais conexões entre o ouvido e o cérebro. Os cachorros possuem ouvidos mais sensíveis que os dos humanos, então não gostam de barulhos altos, mas não são tão sensíveis a altas frequências quanto os gatos. Eles são ótimos em localização e em focar sons graças a músculos ao redor dos ouvidos. O alcance varia de 67 a 45.000 Hz. Não sinta pena dos ouriços por não enxergarem bem. A audição deles compensa a má visão. Eles detectam frequências de 250 a 45.000 Hz, mas não ouvem sons de baixa frequência, como a fala humana. Os coelhos são verdadeiros reis da audição. Escutam até 49.000 Hz. Eles são ótimos em identificar de onde um som está vindo, já que conseguem mexer as longas orelhas de forma independente e são capazes de escutar qualquer coisa a 3 km de distância. Os minúsculos ouvidos de um porquinho da Índia detectam sons com frequência entre 54 e 50.000 Hz. Isso quer dizer que podem ouvir você abrindo a porta da geladeira, mesmo se estiverem lá fora no quintal. Os esquilos têm vários sentidos apurados. A audição deles os permite captar frequências entre 53 e 63.000 Hz. E também são extremamente espertos. Podem espiar o canto dos pássaros para saber se é seguro sair naquele momento. Os gatos detectam frequências altas de até 64.000 Hz. E os ratos produzem sons com essa altura. Esses felinos são capazes de perceber ratos em arbustos que estão a 50 metros de distância. O barulho de uma sacola plástica pode irritar as pessoas. Agora, imagine pobres ratazanas vasculhando latas de lixo. Com uma audição de 200 a 76.000 Hz, todos os sons são muito altos e muito mais estressantes para elas do que seriam para nós. Mas isso também as ajuda a dar um fora rapidinho quando algum caçador faminto está por perto. Os ratos podem captar frequências mais altas do que os humanos, com um alcance de 1.000 a 91.000 Hz. Ou seja, são capazes de se comunicar uns com os outros usando ruídos superagudos que nem conseguimos ouvir. O engraçado é que nossas vozes graves são inaudíveis para eles. A capacidade de audição de um morcego varia entre 2.000 e 110.000 Hz, a melhor entre os mamíferos terrestres. Ele emite ruídos de alta frequência que refletem em objetos e presas e voltam. Isso é chamado de ecolocalização. Então, usam mais a audição para se movimentar por aí à noite. A baleia beluga é capaz de captar sons entre 1.000 e 123.000 Hz, ou seja, muito mais agudos do que conseguimos ouvir. O triste, porém, é que os cetáceos dentados como belugas, golfinhos e orcas não sentem cheiro. As toninhas são extraordinárias. Poucas espécies conseguem detectar sons entre 75 e 150.000 Hz. Elas têm o desenvolvimento auditivo mais rápido de todos os mamíferos. Após nascer, o filhote só precisa de 30 horas para que sua audição seja tão desenvolvida quanto a de sua mãe. A audição dos golfinhos é ainda melhor, de 20 a 150.000 Hz. Isso significa que ouvem 7 vezes melhor do que nós. Assim como qualquer espécie de baleia, eles têm pequenas aberturas de ouvido nos 2 lados da cabeça, mas captam grande parte dos sons debaixo d'água através de suas mandíbulas inferiores. E nossa campeã do dia é a traça do favo de mel. Mesmo não tendo ouvidos, essa traça capta uma frequência ultra alta, de 300.000 Hz. Isso é 15 vezes nossa capacidade máxima. Na verdade, essa é a sensibilidade de frequência mais alta já registrada no mundo animal.
Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.